Olá, graça e paz, muitíssimo bem-vindo a mais um EBD. A pergunta de hoje: como eu experimento mais de Deus? Eu tenho aprendido um princípio importante de como nós podemos provar mais de Deus. Em Isaías, no capítulo 6, nós vemos a fortíssima experiência dele com Deus. Nós sabemos que a vida cristã ela é progressiva e Deus quer que nós provemos cada vez mais da sua presença. E a experiência de Isaías foi um momento em sua vida onde ele galgou mais um degrau no relacionamento com Deus. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar moveram-se à voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: envia-me a mim. O impacto no profeta foi tamanho que ele declarou ser um homem de lábios impuros no meio de um povo de impuros lábios. Só que quando nós lemos os 5 capítulos anteriores de seu livro, nós vemos uma forte mensagem contra o pecado. Nós não enxergamos esse mesmo Isaías de lábios impuros que ele descreve, apenas o profeta Isaías. Mas quando nós provamos mais de Deus, nós passamos a enxergar o quanto ainda precisamos do Senhor e do seu tratamento em nossas vidas. Todos nós precisamos deste nível de experiência, de entrar num novo nível em Deus. E Isaías recebeu um toque purificador em seus lábios, pois foi justamente aí que ele confessou a ser falho e passou a ter uma nova consciência do chamado de Deus para o serviço. É interessante que está escrito no ano em que morreu o rei Uzias. Ao ler esse texto eu penso, o que é que levou o profeta a ter essa experiência? A Bíblia diz que tudo foi escrito para o nosso ensino. Portanto, a experiência de Isaías não é apenas um relato histórico, mas um ensino prático para nós hoje. Enquanto eu me pergunto sobre o que levou a ter essa experiência, Deus vivificou diante dos meus olhos a frase: no ano em que morreu o rei Uzias. Queridos, eu estou certo de que ela não era apenas uma referência cronológica da experiência, mas a descrição simbólica da sua causa. Isaías podia ter dito apenas no ano do reinado de Jotão, filho de Uzias, isso aconteceu. Agora, porque Uzias começou a reinar antes de seu pai morrer, mas não se tratava aqui apenas de calendário, mas uma importante figura no ensino que nós vamos recebendo. Isaías profetizou durante o reinado de 4 reis, e Uzias foi o primeiro deles, o que nos faz concluir que nessa época era muito jovem ainda Isaías. E na condição de jovem, provavelmente, Isaías admirava o rei Uzias, pois ele foi um dos reis que mais deu vitórias a Israel em toda a história. Você sabia disso? Provavelmente, como um general de guerra, a sua fama tenha ficado apenas atrás de Davi. A nação respeitava esse homem, amava esse homem, porque ele tinha devolvido a glória e o prestígio. E o relato bíblico em 2 Crônicas 26 deixa claro o sucesso desse homem governando a nação. Depois você leia 2 Crônicas 26, do 6 ao 15. Lá diz que Uzias guerreou contra os filisteus, quebrou muros, edificou torres em Jerusalém, no deserto, cavou muitas cisternas, tropas de exércitos especializados, muita coisa ele fez. Mas eu quero ler contigo o finzinho do verso 15. A fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso. Veja, Uzias foi um líder respeitado e admirado, e podemos afirmar com toda certeza que o profeta jovem Isaías o admirava. Mas foi somente quando morreu o rei natural que os seus olhos viram o Senhor dos exércitos. Há um princípio espiritual aqui: somente quando morreu o rei Uzias é que os olhos de Isaías se abriram para a revelação de Deus como rei.
Ele viu o Senhor assentado num trono, um lugar de autoridade dos reis. Ele viu as orlas de seu manto enchendo todo o templo. Mas para que pudesse ver o rei espiritual, o carnal teve que morrer. E essa é uma figura profética para nós. Se queremos ver o rei entrando numa nova experiência com Deus, primeiro, Uzias tem que morrer em nossas vidas. Mas o que ele simboliza? O que Uzias simboliza? O rei figura esse comportamento de querer usar Deus como um trampolim para receber aquilo que se deseja, sem um forte compromisso, sem uma aliança com ele. Então ele começou correto, mas depois ele demonstrou o que de fato estava em seu coração. O texto bíblico diz que ele foi maravilhosamente ajudado por Deus até que se tornou poderoso, forte. Essa expressão, até que, nos mostra que a partir de então, Deus já não era necessário para ele. Preste bem atenção na figura. Uzias é o relato do sentimento em que há no coração de todos que buscam a Deus por interesse, apenas para alcançar o que querem. Tão logo Uzias alcançou o sucesso e Deus se tornou descartável para ele. Nesses anos de pastoreio eu tenho percebido que sim, isso ocorre no nosso meio. É só chegar à época do vestibular, todo mundo se converte, não é? Depois que entra na universidade, infelizmente esquecem que serviam a Deus. Quando querem namorar, precisam da bênção de Deus. Então, nem se fala. Mas depois que foram abençoados, infelizmente tendem a voltar as costas para o Senhor e vão usufruir essa bênção de outra maneira. Eu tenho visto as pessoas chegarem à igreja porque precisavam de restauração familiar e quando isso aconteceu, não havia mais nem sombra delas. Outros necessitavam de restauração financeira, outros de cura e assim por diante. E quando recebiam o que queriam, Deus já não era mais tão importante. E isso acontece porque o ser humano é egoísta por natureza. A sua carne o leva a pensar somente em si mesmo. E é preciso confrontar o coração com a verdade da palavra e quebrantar diante de Deus. Veja o comportamento de Uzias. Mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Ele cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O rei Uzias é símbolo e figura da autossuficiência, do orgulho e da falta de compromisso com Deus. Representa aquele tipo de pessoa para quem Deus é apenas um amuleto. Representa aquele tipo de cristão que não corresponde com Deus e às suas intervenções, porque é egoísta e só pensa em si mesmo. Uzias tem que morrer se nós quisermos ver a glória do Senhor e entrar numa dimensão mais profunda de intimidade com Ele. Somente quando Uzias morre, e eu falo aqui sobre deixar essa atitude que ele teve, é que veremos o verdadeiro Rei, o Senhor dos Exércitos. É tempo de nos arrependermos diante de Deus e assumirmos uma nova postura, uma nova mentalidade. Uzias tem que morrer. Mas como que isso acontece? Como Uzias morre? As Escrituras nos mostram como o rei Uzias veio a morrer. Vamos examinar o texto bíblico para extrair dele esses princípios práticos. Porque assim que Uzias entrou no templo de Deus, os sacerdotes o resistiram, deixando-nos um exemplo. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Eles entraram, enfrentaram o rei Uzias e lhe disseram: não compete a você, Uzias, queimar incenso diante do Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão e isso não trará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, olha isso, a lepra lhe saiu na testa. Ali mesmo na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então, apressadamente o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Assim o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte, e por ser leproso morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Querido, a Bíblia mostra claramente que o Senhor mesmo feriu Uzias com a lepra, mas só aconteceu depois que os sacerdotes o resistiram.
Quando nós percebemos essa atitude de Uzias em nossas vidas, devemos nos opor fortemente a ela, a autossuficiência, o orgulho ou descompromisso. Deus não é um amuleto para que usemos apenas para conseguir o que queremos. Não é descartável. Devemos nos opor continuamente a Uzias, até que morra e já não haja mais sua influência em nós. E quando isso acontecer, os nossos olhos então verão o Rei, o Senhor dos Exércitos. Existe uma sequência de quebrantamento, rendição e humilhação contínua diante do Senhor para que isso aconteça. A possibilidade de ver o Rei e conhecê-lo num novo nível deve nos motivar a isso. Amém. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa ser de exemplo para nós e que nós possamos resistir à atitude de autossuficiência, de orgulho, de ser ajudado pelo Senhor até um certo ponto, que nós venhamos nos tornar forte, mas forte de orgulho, nos esquecendo daquele que tanto nos amou e tanto nos abençoou. Deus te abençoe, em nome de Jesus.